Vamos aproveitar este relâmpago de internet lá de Simon Bianchini. 26 graus de temperatura, tempo fechado aqui em Assunção. A cidade não respira o jogo, tá? Até as informações são um pouco desencontradas em relação à presença de público no Defensores del Chaco, que tem capacidade para cerca de 50 mil pessoas, um pouco menos que isso, mas o público esperado é de no máximo 10 mil torcedores, contando com a presença de gremistas. Cerca de 1.000 tricolores são aguardados na partida de logo mais. O ingresso, isso chama atenção também, na conversão dá cerca de R$22 o ingresso mais barato para o torcedor gremista, e por isso uma mobilização muito forte de torcedores que residem aqui no Paraguai, mas até mesmo no Brasil, para cruzar as fronteiras e chegar por aqui. O time, ele ainda é um mistério, e eu faço questão de ressaltar que ontem tentei informações junto com 2 jogadores e eles mesmos não sabem se vão para a partida ou não. O Quinteiros segue com a tática de entregar o time para os atletas na pré-eleção, ali por volta de 6h30 da tarde, daí sim o elenco saberá quem vai para a partida. Alguns ensaios foram feitos no CT Luiz Carvalho. O Grêmio alega que para encarar essa maratona de jogos vai seguir jogando com força máxima, preservando pontualmente pelo desgaste. Quem pode ser preservado? O Edenilson, que já tem 35 anos e cumpre um papel que exige bastante, né? Nessa função de meio-campista, um pouco mais avançado, não tão recuado assim. Os pontas e os laterais são os jogadores favoritos numa eventual preservação de alguns titulares contra o Sportivo Luquenho. É desta forma que o Grêmio se prepara. E claro, com a volta de Bright White. Ele tem capacidade de suportar a partida cerca de 45 minutos em alto nível. De 45 a 60 ele pode estar em campo. A tendência é que o Arezzo siga entre os titulares e o Bright White fique no banco para voltar como titular contra o Ceará pelo Brasileirão no final de semana. A gente tem uma informação aqui. O Edenilson, se não jogar, é por preservação. Não é por ideia de jogar com meia e 2 ponteiros, o centroavante, retomar aquela ideia inicial. Tá pegando o boletim aí do Simon. Sim. Quer dizer, é um jogador que hoje é muito importante no universo do Grêmio, que ele tem que ser cuidado para não se desgastar e jogar depois. Isso nos obriga a imaginar que se é uma mera preservação com a manutenção das características, que quem entre não vai ser o meia. Mas seria o Dodi. É pra jogar contra o... mas aí quem é que faz a função um pouquinho mais adiante? Camilo... Não, eu não tô concordando, tá? Só tô tentando me certificar antes do Rivotril. Camilo, esse trio ele não colocou ainda, né? Não, só tô colocando assim. Vamos partir do seguinte princípio, que ele não vai mexer na estrutura e que ele vai preservar fisicamente, em cima da informação. Tá? Se ele vai fazer isso, ele tenta trazer um jogador de característica mais semelhante ao Edenilson. Sim ou não? Não, sim, né? É que pra jogar contra o Luquenho, ele não precisa de um cara como Edenilson que dá mais robustez pro meio campo. Eu entendi, Léo. Ele vai jogar com meio. Assim, o Quinteiros, e por isso ele treinou na intertemporada, nesses dias que ele teve antes do Brasileirão, várias formas de jogar. Para jogos em que o Grêmio precisa ser mais propositivo e não tem por que tu jogar com o Edenilson contra o Sportivo Luquenho Lanterna do Campeonato Paraguaio, tu vai com o meia. Um cara vai jogar de uma forma mais ofensiva. O Edenilson é para jogar contra o Atlético Mineiro, é para jogar o Grenal, que o Grêmio está nesse momento em desvantagem técnica em relação ao Inter, é para pegar no próximo final de semana, não, na outra semana, o Flamengo. O Flamengo ele não vai de Monsalve para marcar a série de bola do Flamengo, é colocar o Edenilson. Aí eu vou retomar o tripé. Eu acho que ele vai trocando jogo a jogo. Ele treinou as duas formas. Não quer dizer que ele vai tirar o Edenilson e botar um cara tipo Dodi, como tu disseste, de característica. Eu só tô querendo propor a ideia de... Ele é meio conceitual em cima da forma como ele joga, né? Ele tem aquela maneira, 2 extremas, 2 médios, que ele chama de internos, um volante mais centralizado, que nós chamamos de número 5, cabeça de área, sei lá. Ele mantém isso. O que eu quero colocar é que o Edenilson e o Monsalve, eles têm características de jogo muito diferentes. Mas tu pode fazer isso mantendo o modelo. Isso, é isso que essa é a pergunta. É isso que vai acontecer hoje. Ele vai fazer o Monsalve tentar ser Edenilson. Isso. Cumprir as mesmas funções, mas com características diferentes. Aí nós soltamos a ovelha e a batata. E aqui, insisto sempre, cada vez que faço esse Rivotril,
mental. Tu diz do Monsalve de que não há. Não, quando você quiser que o Edenilson seja Monsalve ou Monsalve Edenilson, é esperar que dá batata nessa beterraba ou que a ovelha voe. Porque hoje o Monsalve hoje ele não vai precisar ter muitas leads de marcação como tem o Edenilson. Porque eu entendo joga aquilo, Joe, que eu disse quando o Grêmio ia jogar contra o próprio Atlético Mineiro, que não fazia juízo de valor, mas não há nada na vida, no esporte ou na vida pessoal, profissional da gente, que não tenha consequência em cima do que você faça ou diga. Então, se você faz um modelo em que a criação é perto do zero, você não pode esperar criação de onde não haverá criação. Sim. Porque é impossível, é a batata, é a beterraba, é a ovelha que não voa. Então, adapte-se e tente de outro jeito. Ou, conceitualmente, entenda que a fase é tão dura que o seu time não vai lhe encantar. Se você for ao estádio hoje, o gremista que for ao estádio hoje, não no Paraguai, hoje, no fim de semana, para ver outro Grêmio em Mirassol, ele não vai por encantamento, ele vai por amor ao escudo, ele vai por amor à bandeira. E o que enche estádio não é só isso, é quando você se encanta ou pela qualidade técnica ou pela bravura que o time lhe entregue. E aí a gente vem para Luiz Felipe Scolari. Mas a bravura do Luiz Felipe Scolari tinha Carlos Miguel, tinha Arilson, tinha Paulo Nunes, tinha Arte, tinha Roger, tinha muita qualidade. Hoje tem menos. Então não é encantamento, é solidariedade. Só quem dizia naquela época que o Grêmio não tinha muita qualidade era o Felipe e o Filipão e o Cacalo. Mas a gente se deu, eu entendo isso, a gente sempre se dá conta do tamanho dos times depois. Na época a gente não se dá tanto, a gente não tem tanto entendimento. Mas ali você sabia que o seu time não era só brigador, nós sabíamos que o time era forte, mas esse encantamento pelos times, ele se dá muito mais com o passar do tempo. Eu nunca me esqueço também do Abel, o Abel Braga. O Inter, na passagem dele, depois até do Mundial, já para 2008, ali, o Abel no Inter, e aí o Abel teve um time que era fantástico. No Gauchão começaram a chamar o carrossel do Abel. E o Abel ficava brabo quando chamava. Aí, passado o tempo, eu encontrei o Abel lá em Abu Dhabi. Ele estava treinando o Al Jazeera. Fazer uma entrevista, foi o ano que o Inter foi depois lá para Abu Dhabi. E aí, na conversa informal, Abel, 2010. Aí, aquele teu time, te lembra? Aquele time foi o melhor que eu vi jogar. Lembra que o pessoal chamava de carrossel? Eu lembro, mas tu ficava brabo. Não, mas eu não posso concordar. Eu tenho que, senão meus jogadores. Os goleiros não vão aguentar, manchete. Senão eles desmobilizam. Tem que ficar. Uma vez o Abel disse que o Inter foi enfrentar, o Cuca jogava no Inter. O Inter foi enfrentar, acho que o nome era Copa Governador do Estado. E o jogo era no Beira-Rio contra o São Luís de Juí. O Abel foi no microfone. São Luís do camisa 10, Negrini. Esse aí. E aí o Abel foi no microfone para dizer que o Inter não era favorito. Tá bem. A falta de resultados do Grêmio, ela motiva a falta de confiança. Eu estou dizendo aqui o beabá. Então, o que é que o Grêmio precisa, antes de mais nada, fazer, mesmo que o adversário seja, segundo dizem aí, uma sopa com letrinhas? O Grêmio precisa, antes de tudo, recuperar a confiança. Para recuperar a confiança, o primeiro passo é não levar gol. O Grêmio leva gol de qualquer adversário, em qualquer lugar que jogue. Precisa parar com isso. Bom, para parar com isso, tem que reforçar o seu sistema defensivo a partir do meio-campo, sem perder a criatividade na frente. O Edenilson, por exemplo, que hoje é candidato a sair do time, ele é um dos goleadores do Grêmio. Ele chega na área do adversário toda hora. Então o Edenilson não é o problema, só ele vai para frente, ou ele é só defensor. Não, ele é um jogador de multifunções. O problema todo do Grêmio está nos 3 atacantes. O Grêmio tem 3 atacantes, 2 de lado de campo, para cruzarem bola quando não tem o cabeceador. Esse é o problema do Grêmio. E eu acho que o Quinteiros ainda não caiu a ficha. Estavam querendo saber o que vai acontecer se ele não ganhar o jogo. Se ele não ganhar o jogo, esquenta a chapa. Eu não duvido, inclusive, que perca o emprego. Simon Bianchi. Eu acho que não vai deixar de ganhar o jogo. Simon Bianchi. Guerrinha. Isso. Só, eu não sei se vai ser esse gancho, Zé, mas vem surgindo nas últimas semanas. Eu mesmo recebi e consegui confirmar isso, não levei a hora. É função da gente, pelo menos, bater as informações. Alguns relatos, né, de problemas no vestiário, de relacionamento da comissão técnica do Quinteiros com alguns jogadores.
surgiu, isso alguns colegas acabaram divulgando, né, porque conseguiram essa confirmação, mas alguns problemas, por exemplo, do João Pedro, que deixou de ser titular e virou terceira alternativa para a lateral direita. Ele está por aqui hoje e pode ser uma novidade numa eventual modificação no setor. Do Cristaldo, do próprio Cuejar, daí uma referência a um possível atraso do Grêmio em relação ao pagamento de luvas. O Cuejar não veio aqui para o Paraguai, mais uma vez não está relacionado. O Grêmio alega que ele está com desconforto muscular e não está pronto ainda para atuar em alto nível. Então, essas informações surgiram. Ontem, o Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol, ele rebateu isso. Ele primeiro disse que o Grêmio não deve nada a nenhum jogador, nem aos seus empresários, e também bancou que o relacionamento do Quinteiros com os jogadores é positivo, que não há qualquer tipo de atrito ou até mesmo de falta de respaldo em relação à relação dos jogadores, porque o Grêmio vem mudando uma cultura. Eu falei há pouco da questão das escalações que vão sendo divulgadas com pouca antecedência, no momento que vem um sol forte aqui em Assunção, mas ele vem mudando algumas questões nos bastidores do Grêmio, porque o Grêmio ficou muito tempo com o Renato e algumas questões o Grêmio está tentando modificar no departamento de futebol, no relacionamento não só com os jogadores, com outros profissionais de comissão técnica, com empresários. Então o Grêmio está mudando o processo de 2025 e por isso algumas questões vão surgindo e o Rossato rebateu dizendo que o clima é bastante descontraído no vestiário, inclusive no voo fretado que trouxe toda a cúpula do futebol, presidente, diretor, executivo, vice-futebol. Também vi aqui o Fábio Floriani, que é vice-presidente eleito, faz parte do Conselho de Administração, mas o Grêmio trata esse jogo como importantíssimo, porque sabe que na Sul-Americana, diferentemente da Libertadores, apenas um vai às oitavas de final de forma direta. Ô Simon, tava ouvindo a entrevista de vocês com o Rossato, e hoje tu trouxe no Esportes ao meio-dia. Ele confirma aquela ideia de que a Sul-Americana sobe na escala de prioridades do Grêmio, né? E um outro ponto é a recuperação fulminante, rápida do Bright White. Tem que entender o que ele fez lá e trazer para cá esses inclusive equipamentos ou as técnicas, ou até trazer esse profissional para que esse cara oriente aqui ou faça uma clínica, enfim. Acho que esse intercâmbio é importante, Simon, porque eu não me lembro de ter visto um jogador com uma recuperação tão rápida assim de lesão muscular. Pois é, o Grêmio confirma que o Bright White teve uma lesão muscular no adutor longo da perna direita. Nunca falou publicamente do prazo de recuperação, mas nos bastidores a informação é que ele ficaria de cerca de 4 semanas em recuperação. E a gente projetava o Bright White de volta ou no Grenal, na partida contra o Mirassol, na segunda quinzena deste mês. Ele retornou a Porto Alegre no final de semana e desde segunda trabalha com bola normalmente, né? Depois de consultar este profissional que é alemão, mas na Europa. Ele fez essa movimentação porque é um profissional de confiança. O Rossato até ressaltou que o Grêmio acompanhou em vídeo internamente esses treinos, essas sessões, né? Mas ele não revelou se daqui a pouco vai adotar um pouco desse tipo de protocolo. A gente sabe que cada organismo responde de uma forma diferente, né, para cada atleta, mas chama atenção essa questão da rápida recuperação 15 dias antes que era projetado internamente, né? Esse prazo, o Grêmio, fora do ar, nos bastidores, passava para a imprensa sobre a recuperação do próprio Bright White, que hoje volta a ser relacionado, talvez não entre os titulares no primeiro momento. E sempre que surge a notícia de conflito no vestiário, e a gente vê, por exemplo, o Fluminense, que o Mano Menezes caiu, os jogadores se dedicaram ontem, e principalmente que a briga de um com o outro, assim, então o Cristaldo está incomodado, brigou, o João Pedro está incomodado. Eu me lembro o vestiário é um lugar que tem 30 jogadores e que jogam 15. Sempre 15 estão bravos. Sempre. E se não estiverem bravos, tá errado. Porque eles têm que querer jogar. A base desse jogo aí é a competição. Sempre que existe complô para derrubar treinador, prestem atenção que ele nunca é individualizado. Ele sempre é coletivo. Podem prestar atenção. O São Paulo está incomodado com o treinador. Não surgiu a briga do treinador com o Caleri. O que surge é aquele murmurinho mais coletivo. O que a gente está vivendo, e normalmente time que derruba treinador é time que está perdendo.
Por isso é que a gente sempre tem que colocar o ponto, como é que é esse ambiente. Isso serve para qualquer ambiente corporativo com muita gente, que tu tem que escolher alguém. É que a mudança do Grêmio, César, ela não foi só de técnico. O Grêmio, quando ele sai do Renato e vai para uma ideia de Quinteiros, eu não estou falando aqui do Quinteiros ser estrangeiro, ser argentino. O Grêmio mudou todos os seus métodos e processos internos de vestiário. O Grêmio mudou rotinas. O Grêmio mudou a forma de abordagem. O Grêmio mudou a forma de se relacionar. O Quinteiro se relaciona de um jeito com o staff todo do vestiário e o Renato de outro. O Renato era um cara que tinha controle sobre todo o CT e ele fazia questão de dizer isso. Eu chego no portão e sei o que está acontecendo. E o Quinteiros tem um modelo diferente de trabalho, é uma direção também diferente, a direção de futebol, embora o mesmo grupo e o próprio Antônio Bruno esteja muito próximo da direção, mas são outros métodos e outros processos que eles levam um tempo até que todos se acostumem. E muitos desses jogadores, eles estavam sob o comando do Renato. Então é normal que haja um estranhamento. Mas esse é um cuidado, desculpa, Zé, muito rapidamente, esse é um cuidado que eu imagino que qualquer vestiário, com qualquer comandante, qualquer gestor de gente, mas vamos ficar só no futebol. Gestor de gente tem que gostar de gente. E aí eu me lembro do Sampaoli, que é um sujeito que foi para o vestiário lidar com gente, e um dos seus pavores é lidar com gente. É impraticável que a sua carreira tenha um destino diferente do que tem hoje, o desvio. Já há algum tempo. E quando se emprega, logo se desemprega porque o time não anda. Não é só ser legal com as pessoas, mas ser legal com as pessoas é uma coisa bem importante. Eu vou te trazer um exemplo só. Quem conseguiu ver na Netflix, se não me engano, o documentário recente do ano em que o City ganhou tudo, Liga dos Campeões e Premier League, tem uma imagem de um treino em que o Grealish, que agora está jogando pouco, está no banco, bebendo muito. Mas o Grealish acerta uma jogada no treino e sobe o som do Guardiola. Grealish, I love you. Você tem que tratar bem as pessoas. Simples assim.